No dia 2 de setembro de 2025, o presidente Donald Trump estava na Casa Branca respondendo perguntas de repórteres sobre um incidente que havia acontecido apenas um dia antes. Um incidente envolvendo Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, uma das pessoas mais poderosas da Europa. Preste atenção na resposta dele. With Ursula? Well, she had an interesting event. She's a tremendous woman. And so what are you asking me about her? NATO's concerned about it. NATO is concerned about it. Well, nobody knows where it came from, but they did take away her ability to use a phone. You know, sometimes that's a good thing. Sometimes that could happen to me. I'd be very happy. Mr. President. Trump levou na brincadeira, mas o que ele não sabia é que por trás dessa piada existe algo muito mais perigoso. Porque enquanto ele falava sobre tirar o telefone de alguém ser uma boa coisa, a Europa estava descobrindo que acabou de sofrer um tipo de ataque que pode tornar qualquer avião no mundo vulnerável. Um ataque invisível que já aconteceu dezenas de milhares de vezes e que pode causar um acidente fatal. Mas, afinal, como exatamente você ataca um avião sem disparar um único míssil? E quem poderia ter feito isso? A resposta vai te surpreender. Primeiro, deixa eu te mostrar o que realmente aconteceu naquele 1º de setembro. Ursula von der Leyen estava voando em direção à Bulgária. Ela não estava fazendo uma viagem qualquer. Von der Leyen estava em uma turnê especial pelos países europeus mais próximos da Rússia. O objetivo? Bem, ela queria ver de perto como a guerra híbrida russa estava afetando esses países. Então, quando o avião dela se preparava para pousar em território búlgaro, algo estranho aconteceu. O sistema de navegação GPS começou a falhar. Os sinais dos satélites simplesmente desapareceram. O piloto perdeu completamente a capacidade de saber onde estava. Irônico, não? Imagine a cena. Você está pilotando um avião com uma das líderes mais importantes da Europa a bordo. De repente, todos os seus instrumentos de navegação param de funcionar. Você não sabe exatamente onde está voando, não sabe se está no caminho certo para o aeroporto e, pior ainda, não sabe se tem combustível suficiente para chegar ao destino. Felizmente, o controle de tráfego aéreo búlgaro reagiu rápido. Eles ofereceram um método de pouso alternativo usando navegação terrestre. Von der Leyen conseguiu pousar em segurança. Mas aqui tem um detalhe importante. Isso não foi um acidente. Isso não foi uma falha técnica. Isso foi um ataque deliberado. A técnica usada se chama jamming de GPS. Funciona assim. Equipamentos especiais no solo enviam sinais muito fortes em direção ao avião. Esses sinais são mais potentes que os sinais dos satélites GPS no espaço. Quando isso acontece, o sistema de navegação da aeronave fica completamente confuso. É como se alguém gritasse tão alto no seu ouvido que você não consegue mais ouvir nada ao redor. O resultado é devastador. O piloto pode voar completamente fora de rota, pode entrar acidentalmente no espaço aéreo de um país hostil, ou pode ficar tão perdido que não consegue encontrar um aeroporto para pousar antes do combustível acabar. Em qualquer um desses cenários, o que começa como jamming de GPS termina em tragédia. You'll see later on when we come close to Ukraine, a lot of our systems will fall out and they'll just, we still have the inertial reference system that helps us, but the GPSs, they disappear. And the worst thing about this is the spoofing. So, because of the jamming, the airplane may think it's a different place than where it is. Right. Basically, it could tell us that we're flying into a mountain at this altitude, which is not logical, but it has happened. Wow. And we're trained to avoid, so we have certain procedures that are instinct. Is that every time when you Every pass by time, Ukraine? yeah. That also happens in the northern part of Norway, and
Actually, sometimes going close to Kaliningrad. E isso nos leva à pergunta óbvia. Afinal, quem fez isso? O governo búlgaro foi direto ao ponto. Eles disseram que suspeitam de interferência russa, e não é difícil entender por quê. Primeiro, a Rússia tem tanto a capacidade técnica quanto os motivos para fazer isso. Segundo, o momento em que isso ocorreu foi perfeito demais para ser coincidência. Von der Leyen estava justamente investigando as táticas de guerra híbrida russas quando foi atacada. É como se alguém quisesse dar a ela uma demonstração prática do que a Rússia é capaz de fazer. E terceiro, quando confrontada com as acusações, a resposta russa foi parecida com outras que eles já deram. O Kremlin simplesmente disse: sua informação está incorreta. Apenas isso? Não deram nenhuma explicação extra, nenhuma justificativa, apenas negaram. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais perturbador. Este não foi um caso isolado. Na verdade, você só está vendo a ponta do iceberg. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, dezenas de milhares de incidentes de jamming de GPS foram relatados por companhias aéreas que operam ao redor do Mar Báltico. Dezenas de milhares. Isso não são alguns ataques esporádicos. É uma campanha sistemática. Em março de 2024, um avião da Força Aérea Real Britânica sofreu um ataque similar. A bordo estava Grant Shapps, que na época era ministro da Defesa do Reino Unido. O avião estava voando perto de Kaliningrado, o enclave russo no Báltico. De repente, o GPS começou a mostrar informações completamente falsas. O sistema dizia que o avião estava em um lugar totalmente diferente. Isso é ainda mais perigoso que o jamming comum. Se o jamming bloqueia os sinais, o spoofing o substitui por sinais falsos. É como se alguém mudasse todos os sinais de trânsito na sua cidade para apontar na direção errada. Você acha que está seguindo o caminho certo, mas na verdade está sendo levado para o lugar errado. A Bulgária confirma que ataques de jamming e spoofing aumentaram drasticamente desde fevereiro de 2022. Estônia, Lituânia, Letônia, Suécia, Finlândia e até mesmo Polônia e Alemanha foram afetadas. Agora, a Rússia pode tentar argumentar que isso é apenas efeito colateral, que eles estão usando jamming para se proteger dos drones ucranianos e que alguns sinais acabam afetando países vizinhos acidentalmente. Mas a Bulgária está separada da Ucrânia por Romênia e Moldova. É impossível que um sinal destinado a bloquear drones ucranianos chegue até lá por acidente. Há fortes indícios de que foi de propósito. E é aí que a coisa fica realmente interessante, porque quando a Europa decidiu revidar, algo completamente inesperado aconteceu. A resposta inicial da União Europeia parecia forte e coordenada. Primeiro, eles aceleraram os planos para o 19º pacote de sanções contra a Rússia. Para você ter uma ideia da escala, a União Europeia já tinha implementado 2.782 sanções contra a Rússia. 2.782. E esse era apenas o número da União Europeia. A França sozinha tinha 2.711 sanções. O Reino Unido tinha 2.333. Segundo, a Europa anunciou planos para lançar novos satélites em órbita baixa. Esses satélites vão ajudar a detectar tentativas de interferência de GPS mais rapidamente, dando mais tempo para os pilotos reagirem. E terceiro, a resposta mais dramática de todas, a Europa começou a discutir o envio de dezenas de milhares de soldados europeus para a Ucrânia, como parte de uma garantia de segurança pós-conflito. Von der Leyen estava confiante. Ela disse que o presidente Trump havia garantido apoio americano para essa operação, que haveria presença americana como parte da retaguarda, que isso havia sido muito claro e repetidamente afirmado. Tudo parecia estar indo na direção certa. A Europa estava mostrando unidade, estava demonstrando que não seria intimidada, estava enviando uma mensagem clara para Putin. Mas então, algo deu errado. Boris Pistorius, o ministro da Defesa alemão,
decidiu criticar von der Leyen publicamente. Ele disse que era fundamentalmente errado discutir planos de enviar tropas europeias para a Ucrânia naquele momento, que a União Europeia não tem responsabilidades nem competências quando se trata de destacar tropas. Pistorius estava essencialmente dizendo que von der Leyen estava mentindo, que não existia nenhum plano concreto, que ela estava confirmando ou comentando considerações que não deveriam ser discutidas publicamente. E eu não sei se você percebeu, mas tudo isso se conecta com o incidente que explicamos anteriormente. Tudo indica que Putin não estava apenas tentando intimidar von der Leyen. Ele estava jogando um jogo muito mais sofisticado. Deixa eu te explicar melhor. Veja, a guerra híbrida não é sobre causar dano físico direto. Guerra híbrida é um tipo de guerra psicológica. O objetivo não é derrubar o avião da von der Leyen. O objetivo é fazer com que a Europa comece a brigar consigo mesma, e funcionou perfeitamente. Pense nisso. A Rússia lança um ataque relativamente pequeno, um pouco de jamming de GPS. Ninguém se machuca, nenhum dano permanente é causado. Mas a resposta europeia foi tão descoordenada que agora você tem o ministro da Defesa de um dos países mais importantes da União Europeia brigando publicamente com a presidente da Comissão Europeia. A Rússia conseguiu fazer a Europa se dividir usando um ataque que custou praticamente nada e não deixou evidências físicas. É guerra híbrida no seu melhor, ou pior, dependendo do seu ponto de vista. Maxim Beznoziuk, do Atlantic Council, explicou isso perfeitamente poucos dias antes do ataque a von der Leyen. Ele escreveu que a Rússia passou mais de uma década refinando seu manual de guerra híbrida. Muitas das táticas sendo usadas hoje foram criadas ou aperfeiçoadas durante a primeira campanha russa de agressão contra a Ucrânia. A Europa, por outro lado, está muito atrás. Beznoziuk argumenta que a Rússia favorece a guerra híbrida porque isso permite ao Kremlin desestabilizar a Europa e minar o apoio à Ucrânia sem cruzar o limite e provocar uma resposta militar. E o mais importante, a reação da Europa às táticas de guerra híbrida de Putin também foi prejudicada pela falta de coordenação entre os países alvos. E foi exatamente isso que vimos acontecer após o ataque à Úrsula. A falta de coordenação que Beznoziuk mencionou se materializou na briga pública entre von der Leyen e Pistorius. Essa falta de coordenação é evidente. Enquanto eles brigam publicamente, a Rússia continua fazendo exatamente o que quer. A guerra híbrida é como um ataque à própria consciência do continente europeu. É tanto psicológica quanto física. O objetivo é criar problemas, qualquer problema, entre aqueles que precisam estar unidos para lidar com a Rússia. E parece estar funcionando. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, deixou isso claro depois que Trump se reuniu com Putin no Alasca. Peskov disse que a Rússia tem atitude negativa em relação a discussões sobre tropas da OTAN operando no território ucraniano, que desde o início foi o avanço da infraestrutura militar da OTAN e a infiltração dessa infraestrutura militar na Ucrânia, que poderia provavelmente ser nomeada entre as causas raiz da situação de conflito que surgiu. Em outras palavras, a Rússia está dizendo: façam o que quiserem, mas não coloquem soldados ocidentais na Ucrânia. E se vocês fizerem isso, vamos considerar uma escalada maior no conflito. Mas aqui está o problema. A maioria dos membros da União Europeia também são membros da OTAN. Qualquer recusa de tropas da OTAN na Ucrânia é praticamente uma recusa de tropas europeias. Então, se Putin conseguir manter a Europa dividida, ele essencialmente bloqueia qualquer resposta militar europeia significativa. E isso explica muito sobre as reais intenções por trás de um simples ataque de GPS. É uma jogada de mestre em guerra híbrida. E enquanto Trump fazia piadas sobre tirar o telefone de alguém, e enquanto líderes europeus brigam entre si sobre como responder, a
A campanha de guerra híbrida russa continua escalando. Se a Rússia conseguiu atacar a mulher mais poderosa da Europa dessa forma e se conseguiu fazer com que a própria Europa começasse a brigar por causa disso, o que mais ela pode fazer? E você? O que acha? A Europa conseguirá se unir para enfrentar essa guerra híbrida? Conta pra gente nos comentários qual é sua opinião. Se esse vídeo abriu seus olhos para como funciona a guerra moderna, compartilha com alguém que precisa entender isso também. E se inscreve no canal para não perder os próximos episódios sobre os conflitos que estão moldando o nosso mundo. Até a próxima!